Olá, seja bem-vindo ao nosso novo canal Chão de Fábrica. Meu nome é Everton Pereira, e nesse canal nós vamos trabalhar com assuntos técnicos, assuntos voltados para a área industrial, tá? E cujo nosso objetivo é ajudar você que é estudante de curso técnico, de curso superior, você que já atua no chão de fábrica, você que já atua no mercado de trabalho. Você sabe como é que é difícil você conseguir informação técnica e de qualidade, ou pelo menos a informação que vai direto ao ponto. E nesse nosso canal nós vamos trabalhar com conceitos e informações técnicas que realmente são úteis e relevantes para você que busca conhecimento nessa área. Bom, o setor industrial, como você sabe, não é um setor muitas vezes ou muito conhecido pela maioria das pessoas. Afinal de contas, é bem provável que se você trabalha na indústria, você está trabalhando dentro das quatro paredes de um galpão, não é isso? O objetivo aqui então desse canal é trazer um pouco desse conhecimento para fora desses galpões para que possa ajudar você a se desenvolver nessa área. Eu digo isso porque eu tenho mais de 10 anos de experiência na área industrial. Eu comecei na empresa como ajudante, não sei se é o seu caso. Comecei como ajudante mesmo. Em algumas empresas é um nome mais bonito, né? Operador de apoio, auxiliar de serviços gerais, não importa. Eu comecei assim, mas através da busca incessante pelo conhecimento técnico, eu consegui, graças a Deus, consegui evoluir na empresa. Então foi de ajudante, no meu caso eu sou técnico em mecatrônica também, então eu fui a mecânico, depois mecânico especializado, e aí cada empresa tem um monte de nome, na sua deve ter também a classificação dela. Após isso eu fui técnico mecânico e hoje eu trabalho com a formação de mão de obra. Tanto de mão de obra iniciante, jovem, está começando, pode ser você, tanto quanto profissionais que já atuam na área industrial. Então o objetivo aqui é primeiro desmistificar alguns assuntos que a gente vê muito dentro de indústria aí, tá? E também, principalmente, ajudar o pessoal que está estudando, ok? Você provavelmente precisa adquirir um conhecimento novo, e hoje as informações trafegam na velocidade muito alta. Você precisa talvez adquirir um conhecimento novo, e eu vou trazer para você boa parte desse conhecimento de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, e sem perder, obviamente, qualidade e o aprofundamento técnico que a gente precisa ter. Okay? Nesse canal nós vamos trabalhar com resolução de questões, por exemplo, de concurso, né? Muitas empresas selecionam ou fazem sua seleção interna para mudança de cargo através de questões técnicas mesmo. Nós vamos trabalhar essas questões aqui. Hoje, por exemplo, na nossa aula inaugural, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar com elaboração de circuitos hidráulicos. Eu recebi na semana passada mesmo uma colega, estudante de engenharia, solicitando para mim informações de como montar um circuito hidráulico. Ela que cursa essa disciplina na sua faculdade. É natural, uma sala com muitas pessoas, às vezes o professor não consegue tirar dúvidas de todos. Então nesse canal nós vamos trabalhar esses assuntos. E para que o nosso canal seja mais dinâmico, para que a gente possa realmente fornecer para você informação de qualidade, deixe aí nos comentários a sua dúvida com relação à aula, assuntos que você gostaria de saber, tá? Que nós vamos correr atrás aí para ajudar. Beleza? Então, seja bem-vindo a esse novo canal, Chão de Fábrica, e prepare-se para a sua primeira aula, que são circuitos hidráulicos básicos. Muito obrigado, forte abraço. Ok, pessoal, então vamos lá. Como havia dito, nós vamos tratar agora dos circuitos hidráulicos, ok? Bom, para que nós entendamos como nós montamos um circuito hidráulico, nós temos que ter algumas noções básicas do que compõe um circuito, ok? Então nós vamos ver que um circuito hidráulico ele é composto de 3 sistemas básicos: sistema de geração, sistema de controle e os atuadores. O sistema de geração composto por reservatórios, bombas, motor elétrico. O sistema de controle, válvulas direcionais, reguladores de vazão, reguladores de pressão, entre outros componentes. E os atuadores são classificados em lineares, que são os cilindros, e os rotativos, são os motores e os osciladores. Então, basicamente, todos os circuitos hidráulicos, eles têm, no mínimo, esses 3 sistemas.
A variação que existe entre os diversos circuitos hidráulicos, ou sistemas hidráulicos aí, nada mais é do que uma variação ou acréscimo de alguns acessórios em algum desses sistemas, ou em todos os sistemas. Então todo sistema de geração vai ter um reservatório, vai ter uma bomba, vai ter um motor elétrico. Aí a variação pode ser, por exemplo, um motor movido a diesel, no caso de atividades que são executadas onde você não tem à disposição energia elétrica. Então o que varia entre circuitos, entre um circuito e outro, é isso. Basicamente vai ser isso aí. No sistema de controle, as válvulas direcionais, os reguladores de vazão, reguladores de pressão, o que vai mudar são as características desses componentes e não os componentes em si. Você não vai ter um circuito hidráulico que não tem uma válvula direcional. O que vai acontecer é que as válvulas direcionais, elas mudam, elas são diferentes, principalmente para atender características específicas. Isso vai mudar, tá? E temos também os atuadores, são os lineares, cilindros, e os rotativos. Basicamente também são só esses dois tipos com algumas variações deles. Por exemplo, os osciladores são motores hidráulicos, mas com giro limitado, digamos assim, né? Bom, sistema de geração, basicamente composto por um reservatório hidráulico, como vocês estão vendo aí na figura, né? E os reservatórios, eles são, por sua vez, são compostos de diversas partes. A gente não vai explorar isso aí agora. Nós temos também as bombas, que também são dos mais variados modelos para atender às mais variadas situações. Temos os motores elétricos, não dispensa comentário, que vão tocar essas bombas. Temos o sistema de controle, e aí nós vemos as válvulas direcionais, onde nós temos alguns tipos de acionamentos diferentes, acionamento por alavanca, acionamento por solenoide, que também vão variar conforme o tipo, conforme a aplicação. Nós temos as válvulas reguladoras de fluxo. Essa aí da figura é uma válvula reguladora de fluxo de ajuste manual, podendo dela ser eletrônica, tal. Também isso é uma opção, não necessariamente um circuito hidráulico tem que ter isso, embora geralmente tenha. Válvula reguladora de pressão, você precisa muitas vezes regular a pressão que vai chegar a um cilindro por várias características de força e tal. Nós temos atuadores, e aí são os cilindros, né, os lineares, uma figura clássica de um cilindro. E temos também os atuadores rotativos, que são os motores hidráulicos. E aí semelha-se bastante a alguns tipos de bombas. Então, em termos de sistemas de um circuito hidráulico, são esses três. E esses componentes que eu mostrei aqui, ele, com alguma variação, você os tem em praticamente todos os seus circuitos hidráulicos, ok? Então agora vocês vão acompanhar comigo a montagem de um circuito hidráulico básico para mover um cilindro de dupla ação. Então nós queremos acionar um cilindro de dupla ação. Geralmente é esse tipo de circuito que é pedido aí nas escolas, nas faculdades, ou quando você é submetido a algum teste, geralmente é esse tipo de circuito que eles pedem, porque esse circuito ele vai englobar essas três categorias que eu disse, né? Você tem que conhecer sistema de geração, você tem que conhecer os sistemas de controle, você precisa conhecer os atuadores para que você consiga elaborar um circuito desse. Não é um circuito difícil, mas a maioria das pessoas tem dificuldade porque não compreendem bem essas três partes. O que nós vamos fazer agora é uni-las todas em um único circuito para que todos juntos possam desempenhar um papel, ok? Então nós vamos agora montar um circuito hidráulico, tá, com base naquilo que nós vimos até agora. Bom, nós temos que ter de início os três sistemas que compõem o circuito hidráulico, então não tem como eu fazer, não é isso? E aqui que começa a maior dificuldade dos estudantes quando resolvem montar circuitos hidráulicos. Por quê? A maioria das vezes a pessoa fica apreensiva, ela fica abafada mesmo e ela quer montar um circuito rápido demais, e ainda não tem experiência, então ela esquece que a primeira coisa que você tem que fazer e que vai te ajudar muito na montagem, na elaboração do circuito é colocar os sistemas de modo que você possa vê-los. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o sistema de geração. Eu tenho as simbologias aqui representando bomba, motor, válvula de alívio, entre outros componentes. Okay? E agora eu simplesmente coloco o cilindro. Por quê? O que eu tenho que fazer, basicamente? Pegar o óleo que está no reservatório e enviar para o cilindro. Eu tenho que direcionar o óleo para o cilindro. Todo circuito hidráulico, o objetivo dele é levar óleo para o cilindro.
levar óleo para o cilindro ou para o motor, levar óleo para o atuador. Okay? Se você fizer isso, você já tem movimento no seu circuito. É claro que você precisa de controlá-lo. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu simplesmente fizer uma ligação do sistema de geração direto aqui para o cilindro, o que vai acontecer? O cilindro vai se mover, vai se movimentar. Porém, você não terá controle. Assim que eu ligo, olha o que acontece. Meu cilindro já avança. Mas eu não tenho controle. Ele simplesmente está avançando. Apertei o botão lá, liguei a bomba, né, e meu cilindro agora avança. Mas agora como que eu recuo esse cilindro? Não tem jeito. Não tem. Então, não tem como eu recuar. Para que eu faça isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora inserir o sistema de controle. Mas observe como fica muito mais fácil se você já tem o sistema de geração e já tem o atuador. Você já consegue enxergar o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que levar o óleo do reservatório para o cilindro. Simplesmente isso. Bom, o que está faltando aqui? Está faltando para nós aqui o sistema de controle. Que nós vamos aqui escolher uma válvula, ok? E essa válvula, ela tem a função de direcionar o óleo da unidade hidráulica para o cilindro. Então observem que o nome da função que a válvula irá exercer é o que dá nome a essa válvula. Essa válvula vai direcionar o óleo do reservatório para o cilindro. Então o que eu tenho aqui? Uma válvula direcional. Uma válvula direcional. Observe nessa válvula direcional que eu tenho aqui 4 letras. Ok? Porque essa válvula ela tem 4 vias. Essas letras são P, T, A e B. Isso é normatizado, pessoal. DIN 1219. Ok? P, T, A, B. P, pressão. T, tanque. Ok? O reservatório. A e B são as conexões A e conexão B. Via de regra, nós deixamos o cilindro, né, ou a posição de repouso do cilindro é como se encontra no desenho. Você não quer simplesmente ligar uma unidade hidráulica se o cilindro avançar, né? Você perde esse benefício do controle. Então o que a gente faz? Nós vamos fazer as ligações da válvula para o cilindro e do sistema de geração para a válvula. Eu recomendo sempre que vocês comecem da ligação do sistema de geração para o sistema de controle. Pelo menos até a primeira válvula direcional. Por quê? Eu pego a linha de pressão aqui, que é a linha da bomba, e ligo na linha de pressão da minha válvula. Pego o reservatório, o T aqui, que é o tanque, e ligo onde? No tanque. Ok? Fiz essa ligação. Agora, o que eu quero? Eu quero que no momento que eu ligar a minha unidade hidráulica, o meu cilindro não irá avançar. Eu quero que este cilindro espere o meu comando para que ele avance. Isso é controle. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que direcionar o óleo que sai da bomba até o atuador. Então veja bem, o óleo sai aqui da unidade hidráulica, né, do reservatório, o sistema de geração. Ele entra na válvula pela conexão P de pressão, né, a linha pressurizada da bomba, vai sair pela conexão B, e de B o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar para a câmara dianteira do cilindro, o que garante que meu cilindro permanecerá recuado. Num movimento futuro eu vou precisar que o óleo da câmara traseira saia desse cilindro e vá em direção ao tanque. Então eu simplesmente ligo da câmara traseira ao tanque, ok? E agora eu tenho meu circuito hidráulico para movimentar um cilindro de duplação funcionando perfeitamente. Aqui na válvula, eu escolhi uma válvula 4 vias com acionamento por alavanca e retorno por mola. Poderia ter escolhido outra válvula, mas cada válvula, cada configuração de válvula, tipo de acionamento, entre outros aspectos, ele é selecionado mediante a necessidade que foi solicitada. Então não adianta eu colocar qualquer válvula no cilindro, no circuito, eu tenho que colocar uma válvula específica para o que está sendo solicitado. O que foi solicitado é simplesmente movimentar um cilindro de duplação. Então poderia ter escolhido outras válvulas, escolhi essa aqui. Okay, então nós vamos agora simular e vocês vão ver que é exatamente o que a gente queria. Olha só, pressão aqui na linha P, entrando na conexão P, saindo pela conexão B e mantendo o cilindro recuado. Vocês vão observar que quando eu acionar essa alavanca, que é um tipo de acionamento manual, essas linhas irão mudar, porque eu quero que o óleo agora chegue na câmara traseira do cilindro. Então P vai ter que sair pela conexão A e ir para a câmara traseira do cilindro. Essa câmara dianteira aqui, ela está cheia de óleo, porque observem bem, o óleo fluindo indo em direção ao cilindro. Bom, então agora
eu tenho também que direcionar o óleo que está na câmara dianteira em direção ao tanque. Então vamos lá. Acionei a válvula. Olha a direção, o óleo indo para a câmara traseira. O óleo que está na câmara dianteira está saindo em direção ao tanque. Chegou no final do curso, como essa válvula ela tem um retorno por mola, se eu cessar a força aqui, eu estou mantendo pressionado o botão, simulando que eu estou segurando a alavanca, né, no curso aí da válvula. Se eu soltar essa alavanca, a mola vai fazer o quê? Vai devolver a essa válvula a posição original, a posição de repouso. E esse cilindro, por sua vez, vai recuar. Observemos. O cilindro, então, ele vai recuando lentamente. E assim, eu configurei, montei o meu circuito para movimentar um cilindro de duplação. Então vocês podem ver que não tem segredo aqui. É questão de, claro, tentativa, de você procurar fazer, montar o cilindro, montar o circuito hidráulico observando todas essas etapas. Não queimar etapas, não começa tentando escolher qual tipo de válvula primeiro, antes de você ter esses dois elementos, os dois sistemas, as gerações atuadores à vista, não. Quando você tiver mais experiência, beleza, você não precisa ficar seguindo essa regrinha, mas até lá, para que você aprenda, é assim que você tem que fazer. Coloca o cilindro ali, ou o motor que seja, o sistema de geração você já coloca ele ali embaixo, porque você vai ter uma visão direta do sistema de geração e do atuador, e você vai se lembrar que você tem que conduzir o óleo do sistema de geração para o atuador. Agora no caminho você vai fazer o sistema de controle. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou claro, deixe aí nos comentários as dúvidas, sugestões que vocês porventura tenham. Tá? Esse nosso canal aí é para ajudar você a ter mais conhecimento na área industrial, na área técnica. Se você está fazendo algum curso técnico, curso de engenharia, qualquer que seja, ou está com algum tipo de problema nessa área, deixe seu comentário aí que nós teremos o maior prazer em ajudá-lo. Ok, então, até mais.